Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É com grande satisfação que damos continuidade às atividades da Semana da Internet Segura 2025, promovida pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, em cumprimento à Lei Municipal número 15.173/2018 e alinhada à Política Nacional de Educação Digital, instituída pela Lei 14.533/2023. Este é um momento de reflexão e de fortalecimento das ações voltadas à cidadania digital, à segurança da informação e ao uso ético e responsável da internet. Vivemos em um tempo em que a conectividade é parte indissociável do cotidiano. No entanto, junto às inúmeras oportunidades que o ambiente digital oferece, surgem também riscos e ameaças que exigem de todos nós atenção, preparo e conhecimento. É nesse contexto que essa palestra se insere, trazendo informações fundamentais para a proteção de dados, prevenção de crimes virtuais e fortalecimento de uma cultura de segurança digital na administração pública e na sociedade como um todo. Hoje recebemos Tiago Pereira Lima, delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, bacharel em Direito pela Universidade Positivo, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC-Paraná e doutorando em Direito Econômico e Social pela PUC-Paraná. Ex-escrivão da Polícia Civil do Paraná, com passagem pelo NUCRIA, Núcleo de Repressão aos Crimes contra Crianças e Adolescentes, e pelo NUCIBER, Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Atualmente é delegado do setor de crimes patrimoniais do NUCIBER e é professor da Escola Superior da Polícia Civil do Paraná. Com sua sólida trajetória e experiência no enfrentamento aos crimes cibernéticos, o delegado Tiago nos conduzirá por um panorama atual e relevante sobre os desafios e estratégias para o combate aos delitos no espaço virtual. Que este encontro seja, acima de tudo, um convite à reflexão e à ação, pois a segurança digital é uma responsabilidade coletiva que começa com cada um de nós. Com a palavra, Tiago. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Provavelmente essa lei que a colega citou ali deve culminar algum tipo de responsabilidade disciplinar por algum deslize que nós, como servidores, possamos cometer, tá? Brincadeiras à parte, meu nome é Tiago Pereira Lima, como já foi falado, sou delegado de polícia aqui da PCPR. Já sou servidor público aqui da Polícia Civil do Paraná há 15 anos, trabalhei em inúmeras unidades já, como falado, já no NUCRIA, no Núcleo de Repressão aos Crimes contra Crianças e Adolescentes, no CIBER, Núcleo de Combate aos Cybercrimes. Como escrivão, fui aprovado como delegado faz 3 anos, hoje, queira Deus que vamos votar a nossa estabilidade, então eu vou completar o meu segundo estágio probatório aqui na casa, mas já tenho 15 anos aqui de caminhada e trabalhando com cybercrimes há aproximadamente 7 anos, tá? Então, para mim é uma honra muito grande vir aqui novamente. Já falei uma outra oportunidade aqui também na Secretaria Municipal de Educação, mas foi um evento gravado, né? Que eu acho que foi para os agentes administrativos. E agora eu venho replicar e trazer algumas novidades, algumas coisas que eu pensei ainda durante os meses que sucederam essa minha última fala, e algumas coisas até que eu pesquei hoje também, ilustrando que o universo dos crimes virtuais e da segurança digital, ele é muito volátil, ele muda a cada dia. Inclusive agora eu estava sentadinho aqui, fuçando no meu Instagram, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aí para o pessoal, quem tem Instagram, quem tem WhatsApp, certamente aí o WhatsApp, acho que ninguém vai escapar aqui. Instagram, talvez alguns poucos escapem. Mas na data de 5 de agosto de 2025, houve a publicação e advento de uma nova lei federal, que é a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Achei interessante só falar aqui dos eixos temáticos que essa política de ordem nacional, isso vem lá de cima, vai se refletindo nos outros entes federativos, ele nos traz de importância na nossa proteção, tanto pessoal como institucional, dos nossos dados, das nossas redes sociais, dos nossos mecanismos de intersecção na nossa vida pessoal e profissional com a internet. O que diz aqui? Nós temos
4 eixos principais. Proteção, primeiro deles, proteção e conscientização dos cidadãos e da sociedade. Então, quer dizer, além da gente, de nós mesmos, temos que nos proteger, não só os firewalls, não só os antivírus aqui da prefeitura vão nos proteger, mas, sobretudo, pessoal, nós, como usuários da internet, nós temos que fazer nossa proteção. Tá? Isso é de suma importância. A gente não pode mais acreditar que, tendo um Android, tendo um iPhone com o iOS ou com o Android atualizado, se a gente tem um pouquinho de cuidado, só esse pouquinho de cuidado com um sistema operacional atualizado, ele não vai proteger os nossos dados, tanto os nossos dados pessoais como os nossos dados profissionais. Tá? E a gente tem que lembrar aqui que a gente não maneja só os nossos dados. Aqui todo mundo aqui é servidor da Secretaria Municipal de Educação, certo? Todos professores, mas atuando aqui internamente na secretaria, né? Então, eu acredito que todos vocês manejam dados sensíveis e sigilosos de servidores e de alunos também, certo? Segurança e resiliência dos serviços essenciais e das infraestruturas críticas. Cooperação e integração entre os órgãos e entidades públicas e privadas, a gente está fazendo aqui, né? Aqui é um exemplo de integração entre órgãos, para a gente trazer um pouco aqui do viés da Polícia Civil, da investigação de cybercrimes, mas não só da investigação, sobretudo da prevenção. Porque lá, pessoal, a gente recebe, nós somos a delegacia que mais recebe notificações de crimes, boletins de ocorrência do Estado. Vocês pensem, nós temos capacidade estrutural de investigar todos os crimes virtuais que ocorrem no Paraná? Não, isso é impossível. Nem na Suíça é possível, nem no Paraguai, brincando aqui com um país mais ou menos desenvolvido, tá? E aqui nós também não faremos face a tudo isso aí. Soberania nacional e governança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o usuário, a gente vai ter aqui agora, vamos começar a falar dos slides, o usuário ele é de extrema importância para a segurança dos seus próprios dados, como para a segurança institucional. Cada pecinha aqui, ela é imprescindível para inviolabilidade dos dados de vocês, do computador de vocês, isso a nível em micro, a nível macro, um erro, um vacilo, o corrompimento de uma máquina que vocês estão utilizando pode abrir um campo para inserção de vírus, para entrada de hackers, tanto de pessoas como de softwares maliciosos, em todo o servidor, não só da Prefeitura Municipal de Curitiba, mas da Prefeitura inteira. Todas as secretarias, seja a Secretaria Municipal de Educação, de Finanças, os dados dos servidores eles estão interligados, né? A gente tem aqui, provavelmente, eu não sei se é a Celepar que faz a gestão de vocês, ou se é um órgão interno, ou se é alguma outra empresa contratada. O fato é que eu posso estar errado, tá? Mas acredito que eu esteja certo. Muito provavelmente é o mesmo sistema de gestão de TI que faz a gestão de todas as secretarias da prefeitura. Né? Não é a Celepar que faz da Secretaria de Educação, o SERPRO que faz da Secretaria de Finanças. Acredito que seja uma empresa só. Sou mestre pela PUC, doutorando pela PUC também, não aprendi com o mestrado, resolvi ir para o doutorado também. Acredito que vocês aqui também da área da docência sabem aí as dores e as delícias dessa temática e dessa vida. Tá? Então eu vou conversar um pouquinho sobre as atribuições lá da nossa unidade, vou contextualizar um pouco essa problemática dos cybercrimes, do que a gente tem que tomar cuidado ou não, tanto os crimes especificamente que podem vitimar nós, como pessoas físicas, é importante a gente ter essa ciência, e também crimes e vacilos que a gente pode dar que podem violar institucionalmente a nossa, no caso aqui a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Educação. Amplitude social do uso da internet e da tecnologia, a gente vê aí cada vez mais a tecnologia cavalgando e permeando cada vez mais processos e áreas da nossa vida. Hoje em dia, se a gente pensar uma área da nossa da sociedade ou da nossa vida, pessoal ou profissional, que não esteja vinculada ou não tenha uma interface no meio digital, eu desafio alguém aqui a pensar alguma coisa que esteja 100% offline. Para a gente estacionar um carro, a gente precisa de um aplicativo. Para a gente pedir alimentação, a gente tem o iFood. Para a gente
trabalhar, a gente tem um e-mail, a gente tem um sistema intranet, a gente tem a internet, para nos comunicarmos com nossos amigos, colegas, familiares, a gente tem as redes sociais, temos os aplicativos de mensageria, para ir ao médico, nós temos os aplicativos para agendamento de consultas, nós temos no ambiente dos hospitais todos os nossos dados de saúde. Inclusive, eu vou comentar aqui de um crime chamado de ransomware. Alguém já ouviu falar desse crime? Ele é um crime no qual os hackers, os atacantes, eles inserem vulnerabilidades no âmbito de empresas, normalmente empresas grandes ou gigantescas, e instituições públicas também. Através de um erro do usuário, eles inserem um código malicioso, um software, e criptografam todo o servidor daquela empresa. Eu lembrei do hospital aqui por quê? Aqui em Curitiba já houve mais de um hospital que aconteceu isso. Então, os criminosos, pessoal, a partir do momento que, através de uma vulnerabilidade, eles acessam esse servidor, criptografam esses dados. O que quer dizer a criptografia? É uma chavezinha. Eles pegam todos os dados que estão disponíveis ali naquele servidor do hospital, fecham com uma chave e dizem assim, ó, agora quem tem esses dados somos nós, não é mais você o hospital. Se vocês quiserem esses dados novamente, eu vendo para vocês a chave para descriptografar por uma cacetada de criptoativos, normalmente Bitcoin ou Solana, eles pedem então pagamentos em criptoativos. Em linhas gerais, para pagamentos em carteiras, daí isso aí já é algo mais complexo, em carteiras privadas, fora do Brasil, etc. Mas em resumo, o que eles têm acesso, esses caras que invadiram o hospital? Aos nossos dados. As nossas fotos lá num exame, ao nosso diagnóstico. A gente tem uma situação aqui no Paraná, que eu estou investigando, está difícil, a gente identificou IPs fora do Brasil, mas os caras eles entraram numa clínica de cirurgia estética. E cirurgia estética, né? Mulheres e homens que vão fazer uma cirurgia dessa são registrados antes, com fotografias, né? Marcaçãozinha, canetinha, aqui vai cortar, aqui não vai. Esses caras dispõem de todas essas fotos, publicaram lá no site também, fora do Brasil, mandaram esse link para a clínica e falaram, ó, se vocês não nos pagarem, nós vamos continuar divulgando as imagens dos pacientes de vocês. Como é que aconteceu isso, pessoal? Certamente através de um usuário que clicou num e-mail que não deveria, que acessou um site que não deveria, que executou um arquivo que não deveria, de uma origem espúria, de uma origem desconhecida, e acabou com um vacilo em um computador, prejudicando toda a instituição, e mais ainda, além de prejudicar a instituição, eu digo a corporação que ela trabalha, além de prejudicar a empresa em si, prejudicou todos os pacientes ali com a divulgação de dados sensíveis. E mais do que a divulgação criminosa, né, no caso, através desses criminosos de dados sensíveis, nós temos hoje em dia, todo mundo já ouviu falar aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, por mais que tenha havido um ataque criminoso que utilizou ali de engenharia social, enganou uma funcionária, ela clicou aqui, clicou ali, por mais que tenha havido um crime, a empresa tenha sido vítima, aquela empresa ela vai responder civilmente com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existe a questão criminal, mas existe a questão civil também, que é importante a gente falar. Tá? E vou falar de cybercrimes de modo geral, dar algumas dicas de segurança digital, de proteção de dados sensíveis, e a gente pode fazer aqui a nossa conversa de forma muito ampla, aberta, dialógica. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão, quem quiser deixar para o final, pode deixar para o final também, tá? Deixa eu tentar encaixar o botãozinho aqui que caiu. Acho que vai dar. Deu, pessoal. Antes eu vou fazer uma pergunta aqui. Pessoal, pode levantar a mão. Quem aqui tem WhatsApp? Acho que todo mundo vai levantar. Tá. Quem tem Instagram? Quase todo mundo. Facebook, eu dou palestra nas escolas e eu pergunto, quem tem Facebook? Eles falam, Facebook é coisa de velho, professor. Mas enfim, quem tem Facebook aqui também? Tá.
TikTok eu não vou perguntar, porque se alguém falar, eu vou pedir para fazer aquela dancinha aqui e tal, então eu não vou perguntar. Tá, então aqui nós temos aqui, quase que majoritariamente todos têm. WhatsApp, tem... Opa, voltei. Tem WhatsApp, tem Instagram, e-mail todo mundo utiliza, tanto e-mail pessoal como e-mail institucional, né? Vou fazer mais uma pergunta. Quem quiser levantar a mão, levanta. Quem não quiser, não levanta, pode ficar abaixado. Algum de vocês usa ainda a mesma senha para mais de um serviço digital? Mas, ó, a amiga citou algo ali importante, tá? Mal consigo gravar uma. Até, ó, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente poderia se dar ao luxo de ter uma senha para mais de um serviço. Hoje em dia, pessoal, a gente tem tanta coisa online, a gente tem tantos serviços que a gente maneja, que o corrompimento de uma senha, vamos supor, o meu TikTok, tem um TikTok ali, abriu o TikTok, não deixa você ficar fuçando a vida dos outros se você não tiver uma chave, né? Então eu fui lá, criei um TikTok só para bisbilhotar os videozinhos ali que estão pipocando na internet. Tem muita coisa ali que está em voga, eu criei uma senha do TikTok. Imaginemos que aqui eu nunca uso o TikTok, mas aquela mesma senha do TikTok eu uso no meu Gmail, eu uso na minha senha da intranet aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba, eu uso no meu Instagram, eu uso no meu e-mail, Gmail, uso em outros dados. Se essa senha vaza, é um campo extremamente aberto e fácil para criminosos em ambiente virtual explorarem todos os serviços que tenham registrados na internet que estejam no nosso nome. E hoje em dia é muito fácil se identificar através de um verificador válido, que é o nosso @fulano de tal no Instagram, que é o nosso e-mail, que é o nosso nome completo, que é o nosso celular. Tanto nós como os criminosos podemos aí procurar no Google ou em outros mecanismos de pesquisa, a exemplo de pagamento aí de contas no Serasa, em outras empresas que fazem gestão consumerista, a gente pesquisar um dado nosso ali, esses repositórios de dados virtuais, eles vão dizer, ó, como que é seu nome, desculpa? A Karen, ó, a Karen, ela tem, eles encontraram lá um dado pessoal seu exemplificando um e-mail e uma senha. Com uma pesquisa mais ou menos simples, eles vão saber que a Karen ela trabalha na Prefeitura de Curitiba, ela tem um Gmail, ela tem um Instagram, ela tem um Facebook, ela tem uma conta no Mercado Livre, ela tem uma conta no PicPay, ela tem uma conta aqui, ela tem uma conta ali. Facilmente, através de um robozinho, através de um software que é criado para teste de senha, os caras botam os teus dados e uma senha, em segundos eles conseguem testar e verificar se aquela senha está batendo em algum lugar ainda. Então, a primeira dica de segurança que eu dou, antes de começar a falar aqui da nossa unidade, pessoal, tenham cuidado com as senhas de vocês e evitem a mesma senha para mais de um serviço digital. Isso é assim, ó, de extrema importância, Isso eu conto para vocês, tá? E não é só na prefeitura, não é só numa autarquia, não é só numa empresa pública. Secretarias de segurança, a nível federal, a nível estadual, todas elas estão suscetíveis e já sofreram com vazamento de senhas. Então, vazam senhas das polícias, vazam senha das prefeituras, vazam senha do Ministério Público, do Poder Judiciário. Nós investigamos lá na nossa unidade vazamentos de senha também do Poder Judiciário que viabilizaram a emissão de alvarás de levantamento de valores que estavam lá em contas judiciais. Então, não é só a prefeitura lá de Congonhas, lá na Caixa Prego, com 5 servidores que manejam o sistema, não é só lá que tem uma segurança digital talvez menos robusta que a nossa capital aqui, que vai sofrer com isso, tá? Nós também aqui, a nível de capital, também podemos sofrer e as prefeituras sofrem. Vocês vão ver ali alguns exemplos que eu trouxe, tá? Nós temos lá a unidade, o Núcleo de Combate aos Cybercrimes, que é a unidade da Polícia Civil do Estado do Paraná,
especializada para investigação, para prevenção, aqui eu estou fazendo a prevenção com vocês, mas a prevenção e a repressão de crimes cibernéticos. Tá? Ela foi concebida no ano de 2005 para prevenir e reprimir infrações penais cometidas com o uso de recursos tecnológicos, informação computadorizada, etc. e tal. Deixa eu apertar aqui. 2005. Acho que em 2007 a gente já não aguentava mais assumir isso com uma unidade a nível de Estado. Tá? Então, ela foi concebida lá no ano de 2005, trazendo o exemplo de outras unidades a nível nacional. Tá? Então, nós somos aqui uma unidade na capital, especializada em cybercrimes, com 3 delegados, aproximadamente 20 investigadores e mais alguns assistentes administrativos e estagiários. Poucos anos depois da nossa criação, a gente já não suportava mais investigar a nível de Estado. Vocês imaginem hoje, em 2025, com todo mundo aqui com no mínimo 10 redes sociais, no mínimo 10 redes sociais não, no mínimo 10 serviços online, porque além das redes sociais a gente tem aqui o iFood, que está cadastrado no nosso cartão de crédito, a gente tem o Uber, que está cadastrado no nosso cartão de crédito, a gente tem a nossa conta no Mercado Livre, a gente tem a nossa conta em bancos digitais, inúmeros bancos digitais. A colega... qual é o seu nome? Desculpa. Como? A Annelise me lembrou de algo que eu vou falar também. A gente tem a nossa conta no ChatGPT, no Gemini, no Claude, em várias ferramentas agora de inteligência artificial, que está todo mundo passando a utilizar, que é algo muito importante, mas que tem que ser usado com cuidado, sobretudo com responsabilidade, né? Então a gente tem muito dado, muita coisa, e muitos crimes podem ocorrer no ambiente virtual. Quem aqui nunca recebeu ou sabe de alguém que recebeu aquela fotinho do familiar num WhatsApp novo? Mãe, troquei o meu WhatsApp, me empresta lá não sei quantos reais. Isso é um golpe que não utiliza... A gente pode pensar assim, puxa, esse é um golpe de um hacker, né? Um golpe tecnológico, um crime virtual. Pessoal, isso é um golpe extremamente simples, no qual os caras vão lá, identificam, muitas vezes, aqui essa é uma outra dica, tá? É importante essa. O WhatsApp de vocês, ele tem um campo ali que a gente pode deixar a nossa foto aberta para todo mundo, fechada para todo mundo, ou aberta só para os nossos contatos. A minha dica, e é o que eu faço no meu, é deixar a foto aberta só para os meus contatos. Por quê? Esses caras vão lá, printam a nossa foto. Hoje até o WhatsApp, vocês veem que cada vez mais os aplicativos eles vão deixando mais robusta a segurança digital e vão cercando esses golpes. O WhatsApp, se eu não me engano, agora ele não deixa mais a gente printar a foto de perfil. Mas isso é recente. Até pouco tempo atrás era possível. E mesmo que o criminoso não consiga printar, se ele acessar o Instagram no ambiente web, no navegador, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá, um print screen e registra a nossa foto. Então, esse é um golpe que não tem nada de tecnológico. O que eles fazem? Eles identificam na internet, nas nossas redes sociais, em dados vazados, em sistemas desses de consumidor que eu falei que identificam, o João é filho da Maria e do Pedro, eles têm uma conta telefônica conjunta. A gente é triste, mas é a realidade. Todos os nossos dados estão na internet. Infelizmente, assim, muitos dados realmente sigilosos não estão tão abertos assim, mas dados de relações mais simples e abertas, como quando a gente cadastra no Facebook quem é nosso pai, quem é nossa mãe, em bancos de dados vazados, em empresas específicas, todos eles têm essas informações. Então os caras vão lá e identificam isso aí, em momento algum eles invadiram o seu celular, em momento algum eles invadiram o celular da sua mãe ou do seu pai, que recebeu essa mensagem. O que eles fizeram simplesmente identificar a tua foto, identificaram seus familiares próximos através de vínculos que estão abertos na internet, pegaram um chipzinho bomba, que a gente fala, que são chips pré-pagos, cadastrados no CPF de quem quer que seja, porque hoje em dia a gente consegue comprar um chip pré-pago cadastrando no CPF de uma pessoa, e não precisa ser necessariamente a pessoa que está indo lá, e mandam um WhatsApp para um monte de gente. Antes a gente comentava, lembram do golpe do bilhete premiado? Que o pessoal hoje em dia estão voltando, o pessoal esqueceu disso aí e estão caindo de novo. Mas um cara que trabalhava no golpe do bilhete premiado aqui no centro de Curitiba, um cara que trabalhava bem, ele abordava, trabalhava bem, entre aspas, né, com afinco,
ele abordava 20 pessoas no dia, 30 pessoas, às vezes atingia 1, 2 vítimas. Hoje, com o celular, esse cara atinge um número inimaginável de vítimas. Então, esse golpe aí que eu estou falando, quem nunca recebeu aqui o SMS? Alguém já deve estar recebendo agora, nesse exato momento. Um SMS dizendo assim, sua compra está retida no correio. A sua compra na Casas Bahia está sob análise no valor de tanto. O seu Pix no valor de R$5.000 está sob análise. E o que eles pedem? Todos os SMS aí. Ou para você clicar num link, ou para você clicar num link e retomar o contato para alguém. Tá? Isso também não é nada mega tecnológico. São golpes de engenharia social. Já vai falar o que é engenharia social ali. Então, para ilustrar, nos anos 60, a internet surgiu, né, através de tecnologias vinculadas à atividade militar americana. Nos anos 60, era exclusivamente da atividade militar, foi escalando até os dias de hoje, que a gente consegue falar igual... todo mundo lembra aqui do desenho dos Jetsons, né? Que eles conversavam através de um televisor flutuando, assim, isso era ficção científica. Hoje em dia, o celular de todo mundo aqui faz isso, conversa com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente compra coisa da China, a gente fala com a pessoa que está na China, a gente faz o que os Jetsons faziam lá atrás. Os drones agora estão chegando, daqui a pouco a gente está voando por aí. Então, pessoal, o Brasil, né, pensamos que o Brasil é um país em desenvolvimento, que a gente tem aqui certa limitação, não em capitais, mas, né, em locais mais simples, né, e mais pobres de capitais ou locais mais distantes aqui no país, que a gente não tem internet. É um ledo engano, pessoal. O nosso país ele é extremamente conectado. Ele é o 5º país do mundo em usuários de internet. Está todo mundo utilizando. Todos os alunos da sala de vocês, lá, o que não tem o seu celular, da sala que vocês estavam, né? Os alunos, os que não têm um celular particular, eles têm um em casa. E usa o do pai, usa da mãe, às vezes tem irmãos compartilhando aquele mesmo celular. Então, não só adultos, crianças, adolescentes. Smartphones conectados. Hoje em dia a gente não tem mais aquele celular da cobrinha, do joguinho da cobrinha, né? É só smartphone. Nós temos mais smartphones do que pessoas no país. Então nós temos mais celulares conectados à internet do que habitantes. Se eu não me engano, eu não trouxe esse dado aqui, mas ali é um dado mais antigo, tá? Que dá 1,6 celular por pessoa no país. Acho que atualmente já dá, se eu não me engano, 3 ou 4. Tá? Porque as pessoas vão comprando, compra um, quem não tem um celular velhinho na gaveta lá, se a gente pensar, são todos dispositivos que já foram registrados com uma placa de rede conectados à internet. O que levou a sociólogos, né, estudiosos a entender e classificar a nossa sociedade como uma sociedade em rede, ou uma sociedade dos dados. Então a tecnologia, a internet, ela tem penetrabilidade em todas as esferas da vida humana. Aqui, se a gente for conversar e pensar, não sei se tem mais algum campo social que não tem, que está 100% descolado da internet. Corrida, às vezes o pessoal que corre no Parque Barigui, participa de alguma assessoria esportiva, teu treino está lá no aplicativo, os teus batimentos cardíacos estão lá no Garmin, o teu treino está no Strava. Então a gente não tem mais nada, pessoal. É impressionante. É difícil a gente encontrar alguma coisa que não tenha penetrabilidade no ambiente virtual. Tá? Então a tecnologia, essa é uma frase, tá, entre aspas, vacilei, minha orientadora ia me xingar, mas essa frase aqui é do Manuel Castells, um sociólogo, que diz o seguinte: a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser compreendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. E essa é a verdade, pessoal. A gente não consegue mais trabalhar e viver sem o uso da internet. Pense, quem tem filhos aqui a partir dos 7, 8 anos, tire o celular deles para você ver. É o maior castigo que você pode dar. Você não vai brincar na rua. Lembra que quando a gente era pequeno ia jogar futebol na rua, o castigo era: você não vai na rua. Hoje o castigo é: vai na rua, não vai usar o celular. E é verdade. Infelizmente é verdade. E os cuidados que a gente tinha, puxa, filho, cuidado ir na rua, pessoas mal intencionadas podem falar com vocês. Hoje em dia um celular está mais perigoso por vezes do que brincar na rua, tá? A gente enfrenta, ali na nossa unidade, nós enfrentamos tanto os crimes patrimoniais quanto os crimes contra a pessoa, especificadamente
crimes contra a honra cometidos através de perfis fake, divulgação de conteúdo íntimo, crimes de abuso infanto-juvenil, os crimes lá do ECA, produção, armazenamento de pornografia infanto-juvenil, né? Hoje em dia falar do crimes de abuso. Então é algo assim muito grave e muito... a gente fica abismado do tamanho que essa criminalidade ela toma e ela está muito, muito mais próxima do que a gente imagina. Então, o cuidado com as crianças e adolescentes ele é de extrema importância. E às vezes vão pais e mães lá conversar conosco, levar os celulares, puxa, identifiquei aqui alguma coisa estranha no meu filho e tal. Minha filha é de 14, 15 anos, às vezes nem tão jovem, já adolescente. Ah, mas eu acabei não controlando o celular muito porque eu queria dar um pouco mais de autonomia, de intimidade. Pessoal, assim, cada um, né, tem seus filhos, a gente sabe que uma menina de 17 anos e 11 meses vai ter um comportamento diferente de uma menina de 15 anos. Mas a gente não podemos nos privar como pais de fazer esse controle. Porque o que a gente vê na internet hoje em dia é um absurdo. Tá? Desde redes sociais. Vocês estão acompanhando o que está ocorrendo aí com esse... É um blogueiro, né? Ítalo Santos, que o Felca, que é um rapaz aqui de Londrina, divulgou. Então aquilo ali é a ponta do iceberg, né? Porque ali são crianças dançando e tal. Se a gente colocar no TikTok, a gente vai ver inúmeras crianças dançando esses funks e tal. Isso aí é a pontinha. Isso fomenta criminalidade, isso fomenta pessoas que vão adicionar aquela criança e vão enganar ela, vão dizer que o criminoso também é um blogueiro e quer ver mais uma imagem dela, enfim. Esse tipo de crime ele tem uma série de nuances e ele é muito numeroso, mas aqui não é o cerne. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa temática, no final pode conversar, tá? Então, a evolução tecnológica, o que ela nos trouxe que reflete na nossa vida aqui e no nosso trabalho especificamente? O poder de processamento e a capacidade de armazenamento. O que eu quero dizer com isso? Lá atrás, o nosso celularzinho da cobrinha, ele jogava o jogo da cobrinha, mandava um SMS e fazia uma ligação. E o jogo da cobrinha ele era rápido, mas não era tanto. E não cabia muita coisa naquele nosso celular, né? Hoje em dia, pensem num iPhone agora, ou sei lá qual que é o último, é o iPhone 17, 16... esses celulares eles estão chegando com 1 tera de capacidade. Estão chegando com processadores muito mais rápidos por vezes que o nosso PCzinho aqui institucional. Então, isso reflete no quê? Na velocidade da transmissão das informações, velocidade de processamento das informações, capacidade de armazenamento e, cada vez mais, nós precisamos saber que essa somatória aqui ela evolui o nosso uso da internet, mas cada vez mais ela nos traz a necessidade de controle e responsabilidade sobre os nossos dados. Cada vez mais a coisa está rápida, está potente, e a partir do momento que algo vaza na internet, uma senha vaza, uma imagem vaza, a pulverização é muito rápida e o controle que a gente tem para capturar aquilo ali, sustar aquela ofensa, a gente vai atrás da pessoa que fez. Mas para você cancelar algo que foi colocado uma vez na internet é virtualmente impossível. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, eu coloco aqui o tamanho do problema, mas do tamanho da nossa circunstância. 140 bilhões de mensagens por dia no WhatsApp. 97 milhões de mensagens por minuto. 149 milhões de usuários no Brasil, segundo maior país do mundo a utilizar o WhatsApp. Tá? Acredito que esses números aqui são do ano passado, eles já devem subir. Em 2022, 333 bilhões de e-mails enviados diariamente. As projeções apontam para 392 milhões de e-mails por dia até o ano de 2026. Facebook, quase 115 milhões de usuários no Brasil. Nós somos o 4º país, nós somos a 7ª população mundial, em contrapartida nós somos o 4º país com o maior número de usuários de Facebook no mundo. Instagram, 2,5 bilhões de usuários no mundo, mais de 100 milhões aqui no Brasil. Fora todos os outros, a gente já conversou aqui do uso da internet. Tinder, iFood, Uber,
Todo e qualquer aplicativo. Hoje em dia a gente tem, você abriu a tua página de início aqui do celular, quantos aplicativos tem ali? Aplicativo para tudo. Aplicativo da Unimed, você não consegue fazer mais nada. Às vezes você chega num lugar, você tem que ter um aplicativo. Você não consegue mais entrar num prédio hoje em dia sem tirar uma selfie. Né? Isso são dados sigilosos. Existe uma discussão muito grande de como fazer o controle desses dados que estão armazenados em instituições privadas, para onde estão indo os nossos dados, quem está ficando com o nosso selfie, quem está ficando com o nosso RG. E aqui ilustrando voltando o que eu falei ali. Os nossos dados estão na internet, certo? As pessoas sabem que a gente é pai de fulano, filho de ciclano, nosso WhatsApp, nosso numeral telefônico, nosso número de RG, nosso número de CPF. Quem tem o controle de funcionários de um estagiário de uma empresa dessa, que baixou aquele Excel ali com os dados de todo mundo que já entrou aqui embaixo e vendeu na internet, divulgou. Então a gente não tem mais controle disso. Então, infelizmente, é nós que temos que fazer a nossa segurança, porque a gente já não tem mais controle dos nossos dados. E isso, a tendência é só piorar, né? A gente não existe uma luz no fim do túnel assim nesse sentido. Nós que temos que construir o nosso túnel ali e encontrar a nossa luz. Bancos de dados em ambiente web. Aqui, antigamente, nós tínhamos lá os cadastro dos alunos aqui da Secretaria Municipal de Educação. Provavelmente estavam naqueles arquivos com aquelas portas de ferro gigantescas que você girava e buscava lá a pastinha e tal. Hoje em dia, pode haver as pastas físicas aqui, mas está todos os bancos de dados estão em ambiente web. Então, desde os dados de matrícula desses alunos, o documento que eles apresentaram para a matrícula, quem é o pai, quem é a mãe, aonde que eles estudam, aonde que eles moram, quais infrações disciplinares eles cometeram, se houve alguma revelação espontânea, falando aqui dos crimes de abuso, os professores fazem parte da rede de proteção. Não é novo que professores visualizem situações de potencial abuso ou recebam anúncio das crianças. Prof, está acontecendo uma coisa estranha na minha casa. Meu irmão fez isso, meu pai fez aquilo. Esse dado vai para um banco, ele vai ser registrado. Então, a gente tem em bancos de dados desde informações muito corriqueiras que informam filiação e endereço, até dados vinculados ao aluno que brigou na sala, que passa por uma doença muito grave que os professores têm que ajudar, que foi identificado um abuso em casa, enfim, uma série de fatores. Todos esses dados estão em bancos de dados em ambiente web. Por quê? A gente tem, né? A gente tem a intranet, a gente tem a internet. A intranet é a nossa rede interna, certo? Mas ela é acessada também, a intranet ela tem uma interface também na internet. O que eu quero dizer com isso? Violações em ambientes da escola lá no Tatuquara, que tem acesso ao banco de dados aqui, a depender da maneira que é feita a segurança digital, e provavelmente lá eles, né, depende, um usuário tem mais ou menos benefícios no sistema, o fato é que, se alguma coisa acontecer lá longe, pode ocorrer alguma problemática aqui internamente. E usuários que têm mais benefícios no sistema, que podem acessar mais dados, né, tem usuário master, usuário A, B, o usuário que tem mais benefícios de acesso, aquele usuário corrompido, ele pode dar muito mais problema. Então, os dados estão em ambiente web. Internet banking, pessoal, a gente tem, hoje em dia, dinheiro guardado embaixo do colchão? Não mais. Se a gente quiser, se todo mundo no mundo, ou no país, trazendo aqui para o nosso país, se todo mundo quiser sacar seu dinheiro no banco hoje, não tem dinheiro. Então, os nossos valores eles estão online. Então, tudo que a gente faz está em ambiente virtual. Cartões de crédito, saques, Pix, pagamento de boleto, etc. Quem aqui nunca ouviu falar de algum caso de boleto falso? Que a pessoa foi lá, procurou no Google, puxa, hoje sobrou um dinheirinho, eu quero pagar, quero adiantar, não, quero quitar o meu financiamento. O cara vai lá e coloca no Google, quitar financiamento do Santander. Primeiro link que aparece lá no Google, a pessoa vai lá, opa, né? É o primeiro do Google, patrocinado, às vezes tem aquela marquinha, vai lá, puf, clica, emite o boleto,
o boleto ali está escrito, Banco Santander, quitação do financiamento, valor tal, vai lá e paga o boleto. Muitas vezes a gente recebe lá situações dessas que o site é igualzinho, os dados são iguaizinhos, mas naquele último, e isso a gente sempre fala, isso não vai escapar, naquele último clique do confirmar a transação, vai aparecer um beneficiário que não é o Santander. Então, os caras vão lá e emitem boletos falsos, vai estar aparecendo lá, porque você vai incluir os seus dados para emissão do boleto. O site vai ser igualzinho do Santander. Então, você vai lá colocar teu nome, coloca o número do teu contrato, coloca as informações, quantas parcelas faltam. Muitas vezes os caras já dão um descontão, às vezes eles até acessam a pessoa via WhatsApp. Ó, vi que você está tentando emitir o teu boleto aqui, você está querendo quitar, então nós vamos te dar um desconto. Você está devendo 20 mil, você vai pagar 15 mil. A pessoa vai lá e paga aquele boleto. Mas antes de confirmar a transação, ela não viu que o boleto, ao invés de estar indo dinheiro para o Santander, está indo para o João da Silva, está indo para Esquina Pagamentos. Então, os boletos falsos também são uma grande problemática. Mas, se alguém tiver alguma dúvida com isso, também a gente traz no final, ilustrando o quê? Também os nossos dados bancários, as nossas movimentações bancárias. Pix, pessoal. Em um mês, o Pix movimentou 1,53 trilhão de reais. A partir do momento que a gente faz um Pix, é difícil recuperar o dinheiro se foi para a pessoa errada. Por mais que hoje em dia a gente tenha ali o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, atrelado a todos os bancos atuantes aqui no Sistema Financeiro Nacional, esse MED ele serve para tentar bloquear o valor na conta destinatária. E o MED, esse eu acho que é o MED 2.0, que ele atinge até 2 ou 3 contas depois. A gente sabe disso, isso está divulgado, os criminosos também sabem. Então, o cara recebeu 15 pila lá do senhor que resolveu quitar o financiamento dele, ele mandou 5 para cá, 5 para lá, 5 para cá, o de 5 aqui foi para outra, ele pagou um boleto também, puf, o dinheiro sumiu. Então, a gente fala para as pessoas, a gente registra o boletim de ocorrência, a gente investiga, mas é muito melhor você não perder 15 mil reais do que perder e precisar correr atrás da polícia depois para pagar. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo, com transações em ambiente virtual. Claro, a gente investiga, a gente pede busca e apreensão. Semana passada, eu fiz uma operação em Londrina de fraudes em cartão de crédito através de contas digitais. O dinheiro a gente vai tentar ir atrás, mas é complicado. Os valores eles são pulverizados, a gente tem que tentar lá bloquear valores, bloquear ativos de pessoas vinculadas àquilo ali, mas aquele dinheirinho da Dona Maria que foi da conta A para a conta B, esse aí, quando ela chega lá na delegacia, meu Deus, fiz um Pix errado, paguei um boleto errado, o que vocês conseguem fazer? Conseguem recuperar na hora que a pessoa quer? Não, a gente faz o BO e investiga, mas esse é um grande complicador e as pessoas hoje em dia têm que se precaver. Então, em indagações preliminares, a gente já foi conversando. Onde é que a internet está nas nossas vidas? O que podemos fazer? Tudo. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se relaciona, a gente troca arquivos, a gente trabalha trocando informações, a gente registra os dados sigilosos aqui do nosso ofício. E nós temos, igual a professora colocou ali no início, muito bem colocado, que a gente tem inúmeros benefícios do uso da internet, né? A gente pode... Hoje em dia, a gente não precisa mais ir lá no arquivo, girar aquela porta gigantesca e procurar na letra B o nome do Bruno José da Silva, aluninho que está trocando de escola. Não, a gente vai lá e bota no sistema e localiza todos os dados dele. Benefícios. A gente consegue fazer transações financeiras online. A gente não precisa ir mais lá no banco, sacar, caminhar aqui no centro da cidade com R$1.000 para ir pagar um boleto. A gente consegue pagar com cartão de crédito, a gente consegue fazer, a gente tem inúmeras facilidades, mas nós temos inúmeros riscos. Então aqui eu coloquei, quem já ouviu falar dessas duas palavras aqui, com certeza já ouviu, hardware e software. Hardware é o que a gente chuta, e o software é o que a gente xinga. O pessoal fala brincando, mas é isso. Hardware é ali, o periférico, o computador em si, né? O HD, o drive, o plástico. Software são os programas. Vocês acham que a imensa maioria dos problemas e vulnerabilidades exploradas e ataques hacker,
o ataque lá na prefeitura do município X, que obtiveram todas as informações, que tiveram que movimentaram uma conta da prefeitura. Não raras as vezes, não é só a obtenção de dados que ocorrem nesse tipo de ambiente, mas sim a utilização de dinheiro de prefeitura mesmo. Então, vocês pensem, não sei como é que funciona aqui, mas suponhamos, tem um computador ali que o usuário é do setor financeiro, responsável por pagamentos ou por compra de material escolar aqui para as escolas, um computador ali vinculado. Se aquele computador foi violado, tem um dado ali gravado, tem uma senha bancária gravada, e o criminoso consegue acessar aquela conta, vocês imaginem o estrago que é feito. E depois vão ver, puxa, a conta da prefeitura tá com rombo aqui, não saldou lá uma dívida. Aí eles vão identificar de onde é que veio. Ele do computador da dona Maria ali do setor financeiro. Aí vão lá, vão verificar que as vulnerabilidades estavam ali. Então, não são problemas de hardware, não é um HD que falhou, um HD que deu problema. Muitas vezes são problemas de software, mas não exclusivamente. Um sistema operacional desatualizado, um computador sem antivírus. O grande problema está ali no peopleware. Alguém já ouviu falar disso? O que é o peopleware? People é pessoa. Peopleware é a pecinha que está na frente do teclado. Somos todos nós. Que tem uma charge, ó, de uma luta de boxe. Tem ali a anunciante da luta com uma plaquinha, segurança de dados, data security. E o juiz. Neste lado, temos os computadores, firewall, criptografia, que são aquelas senhas, antivírus, software de antivírus, proteções 1000, etc. E do outro lado, nós temos o Dave. Ele está com a camisetinha ali, ó, erro humano. Pessoal, a imensa maioria das vezes de corrompimento, de vacilos, de problemas vinculados a sistemas de TI, eles são ocasionados por erro do usuário. E no nosso campo aqui do serviço público, todo mundo sabe aqui que a gente tem lá, certamente, nós temos lá um estatuto, vocês também têm o estatuto de direitos e deveres. Muitas vezes, se a gente dá um vacilinho, a gente responde administrativamente, certo? Da mesma forma, se o setor de TI identifica que ocorreu algo muito grave, foi um vacilo muito grande do usuário ou algo que o setor de TI vai lá e fala, não acessa teu e-mail pessoal do computador. O setor de TI vai lá e fala, não baixa arquivos que você não conhece. O setor de TI fala, atualize sua senha regularmente. Você cometeu isso aí, é possível que acabe sobrando alguma coisa para você. Então, é muito importante a gente ter isso aqui em mente. Na maioria das vezes é o Dave que erra, não é aqui o sistema de TI, não é o computador que está desatualizado, não é o computador que é porcaria, não. É o usuário que acaba incorrendo em algum vacilo, em algum erro, tá? Então, ó, golpes virtuais crescem no Brasil enquanto roubos presenciais diminuem. Menor circulação de dinheiro vivo e maior digitalização da economia mudaram a cara do crime patrimonial, mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, os crimes de rua, o roubo, o pessoal com faca e tal, eles estão diminuindo. Isso é estatisticamente comprovado. Agora, em contrapartida, os crimes virtuais eles explodiram. Então, a gente tem investigações, isso, se botar no Google, dá para ver que as organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, etc., eles recrutam pessoas que mexem com TI, recrutam escritórios de pessoas lá de laranjas para praticar esse tipo de crime. Por quê? A pena é menor e a rentabilidade disso é muito grande. Se os caras têm lá um escritório com um monte de gente praticando o golpe do WhatsApp, é muito menos risco do que colocar o cara para, hoje em dia, explodir um caixa eletrônico ou ingressar numa agência bancária com armamentos de alto calibre, né? Isso ocorre hoje em dia. Mas vocês lembram há uns anos atrás como é que era aqui no estado especificamente, que ocorriam o chamado novo cangaço? Os caras dominavam cidades, faziam cordões humanos com armas de alto calibre, matavam o gerente, o vigilante e tal para estourar o banco. Hoje em dia não. Vocês acompanharam menos de um mês atrás,
um rombo de, eu não sei quanto, não falaram exatamente o valor ainda, mas passa certamente aí da casa de milhões e milhões e milhões de reais da invasão de uma empresa de TI em São Paulo que fazia a gestão do residual de transferências de Pix. Chegaram a ver que passou no Globo.com, tal, o maior golpe digital do Brasil. Os caras com um computador movimentaram, se eu não me engano, tá? Foi mais de R$1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Um cara pode entrar aqui na agência Centro do Bradesco. Pode entrar na agência aqui debaixo do Banco do Brasil, que é grande. Não vai ter todo esse dinheiro ali que os caras conseguiram através de um computador. Então, para vocês verem como isso escalou e como é importante nós nos precavermos, empresas privadas, empresas públicas, e nós como pessoas físicas também. Então, os crimes virtuais ultrapassam números de casos que ocorrem fora da internet no Brasil. Isso já em 2023. Temos aí, tentativas de fraude com cartões de crédito. Quem nunca recebeu lá, às vezes a gente recebe aquelas mensagens, né, dizendo, tua compra no correio, a sua compra online está travada no correio, você não fez compra nenhuma, ok. Mas às vezes a gente recebe no nosso aplicativo bancário mesmo uma notificação de uma compra online que você não fez. A gente vai lá, contesta, muitas vezes os caras vão lá, cancelam o seu cartão, mas te dão um novo cartão, etc. 3,5 bilhões de tentativas de fraude em cartão de crédito em um ano, pessoal, no Brasil. É muita coisa mesmo. E como é que eles conseguem essas informações de cartão de crédito? Em sites falsos, em navegadores corrompidos. Vocês trabalham aqui em casa com VPN ou computador privado, laptop seu, vocês acessam dados daqui? Lá na Polícia Civil a gente tem um serviço de VPN, que a gente consegue acessar a nossa intranet também em casa. Nós identificamos e notamos que vários problemas vinculados a falhas e vulnerabilidade de credenciais ocorriam também porque aqui nós temos o setor de TI sempre monitorando, sempre atualizando antivírus, etc, etc. O nosso computador privado já não. Né? Muitas vezes a gente não fica toda hora vendo se o antivírus é o mais atualizado, se o nosso sistema operacional, seja Linux, seja da Apple, seja o Windows, se ele está o mais atualizado. Não. E às vezes a gente vai lá, usa o nosso e-mail institucional e o que é mais fácil? A gente toda hora digitar nossa senha forte ali, com arroba, que agora as senhas exigem, né? Antigamente o pessoal usava senha 1, 2, 3, 4, 5. Tem apurações na internet que tem assim, bilhões de senhas 1, 2, 3, 4, 5, ou 4, 3, 2, 1, ou ABCD. Então, antigamente a gente conseguia usar essas senhas. Hoje em dia a gente não pode mais, porque o sistema exige que a gente coloque o underline, maiúscula, minúscula, um número, etc. Então, suponhamos que tem uma senha forte ali. O que é mais fácil? A gente digitar toda hora essa senha? Ou a gente ir lá no... Deseja gravar essa senha? Sim. Sim. Né? Muito mais fácil a gente gravar essa senha. Mas, por vezes, a gente usando o nosso computador pessoal e gravando as nossas senhas de serviços pessoais como de serviços profissionais, se o nosso computador está corrompido, tem algum vírus, existem vírus que roubam informações dos navegadores e os criminosos conseguem acessar isso em repositórios na internet e eles exploram essas senhas também. Então, muito cuidado também ao utilizar senhas do trabalho no computador, sempre atualizar o antivírus, etc. E aquele negócio da senha, uma senha para cada serviço, ela é muito importante, tá? Então, os ataques, como eu falei, eles têm cunho tecnológico, mas eles têm muito o que a gente chama de engenharia social. O que é engenharia social? É a criatividade mórbida do delinquente que buscará atingir o máximo número de vítimas, aqui que é importante, que acho que vocês vão lembrar, persuadindo-os a clicar em um link, receber um e-mail, comprar um produto, atualizar dados, instalar programas, fornecer senhas ou informações e assim por diante. Vamos aqui por partes. Receber um e-mail. Você está aqui na prefeitura, de repente entrou um e-mail aqui, da CESP, da Secretaria CED, né? Secretaria Estadual de Educação. Um e-mail lá pedindo para você instalar um arquivo, ou pedindo para você abrir um PDF,
ou pedindo para você entrar no link e incluir os seus dados. A gente tem que saber e tem que sempre ter muita atenção da onde está vindo esse link, da onde está vindo esse e-mail, quem que está mandando a gente clicar nesse link. Recebe regularmente um e-mail da Secretaria Estadual de Educação? Se recebe regularmente, verifica lá, o e-mail que te mandou foi o CED mesmo? Os caras, por vezes, eles conseguem até manipular o endereço do e-mail, mas na maioria das vezes não. Então vai vir o ceedparaná@gmail.com. A pessoa que está desatenta, ela vai achar que é da secretaria, ela vai clicar no e-mail, ela vai inserir os dados dela, ela vai executar um arquivo e aquilo ali abre campo para inúmeros tipos de ataque. Sejam eles para obtenção de dados, sejam eles para invasão de sistemas, sejam eles para obtenção de vantagens indevidas. Tá? Receber um e-mail, atualizar dados. A prefeitura aqui, de repente chegou um e-mail lá na tua caixa. prefeituramunicipal@gmail.com. Atualize seus dados para a festa de final de ano da prefeitura. Os caras inventam uma série de histórias que a gente conta, histórias cobertura, para, através da engenharia social, eles explorarem o usuário e fazer que o usuário forneça algo que eles não têm. Seja, clicar em um arquivo que vai jogar um vírus aqui na rede da prefeitura, seja clicar num site que é igualzinho o de atualização cadastral de vocês, mas que a URL lá, que a página não é a de vocês, mas ali ele pediu atualização, você não notou, você foi lá e colocou novamente teus dados, teu endereço, e lá embaixo para validar o que ele vai pedir? Teu login e a tua senha. Então, existem inúmeras situações também que eles, além de mandar e sugerir o download de arquivos, eles mandam links maliciosos, eles mandam pedindo para que você faça alguma coisa. Tome alguma atitude, seja atualizar dados e incluir as suas credenciais, seja instalar programas, seja fornecer senhas e informações e assim por diante. Tá? Aqui, os exemplos de argumentos, normalmente a gente usa essa informação aqui, normalmente é para aqueles golpes patrimoniais comuns. Por exemplo, fatos tristes. Na época da pandemia e na enchente lá do Rio Grande do Sul. O que teve de e-mail chegando aí pedindo para doar dinheiro para o pessoal para comprar máscara para o bairro tal, para doar dinheiro para salvar os cachorros lá do Rio Grande do Sul, dos alagamentos. Então eles usam isso. Oportunidade única para o usuário. Quem nunca recebeu também, às vezes alguém aqui tem programa de milhagem e tem lá na sua conta, que hoje em dia está difícil acumular milhas, né? Você tem que gastar um monte no cartão para vir um pouquinho de milhas. Chega lá uma mensagem para você assim, suas 300 mil milhas estão para expirar. Clique nesse link para recuperar. Batata. Os caras você vai te induzir. E a historinha é tão bem construída que a vítima acaba acreditando e acha que realmente tem 300 mil milhas, lá ela vai para a Europa de graça, no fim ela vai perder o acesso à conta bancária dela e vai perder mais do que a passagem para a Europa, vai perder dinheiro. Tá? Fatos de utilidade pública, atualização de dados do INSS. Hoje em dia, se você colocar ali, isso a gente até está trabalhando, mas os criminosos eles têm tempo, né? E eles têm inúmeras ferramentas e mecanismos para praticar crimes. Mas se a gente colocar no Google ali, segunda via boleto da empresa de água, segunda via boleto da empresa de energia, certamente, pessoal, vão aparecer inúmeros links ali criminosos de emissão de boletos. Então, fatos de utilidade pública, instituições confiáveis. Utilidade pública uma informação para o IBGE. Instituições confiáveis, boleto de água, boleto de luz, banco do banco tal. Fatos geradores de curiosidade, esse também pegava o pessoal. Clique aqui para ver a briga no BBB que não foi mostrada. Clique aqui para ver a moça do programa tal em situação íntima. Enfim, e o pessoal acaba clicando. Aqui, rapidamente, os cybercrimes eles são divididos entre próprios e impróprios. Os cybercrimes próprios são o menor número deles, que são os crimes que especificamente atuam contra o sistema de informática em todas as suas formas.
que seria a invasão. Aqui a gente traz como exemplo um hacker invadindo aqui esse dispositivo. Para invadir, para sacanear, para obter dados. A maioria das vezes são os crimes impróprios, que são os crimes utilizando da informática, utilizando da virtualidade, mas para praticar crimes que já existem em ambiente real. Por exemplo, para praticar estelionato, praticar furto de contas, os crimes de abuso, etc. Então, a maioria dos crimes virtuais são os impróprios. Eles não são puramente a invasão por invadir. Sim, na imensa maioria das vezes eles têm um objetivo. Seja o objetivo da obtenção de dados, seja o objetivo de destruição de informações, seja o objetivo de prejudicar alguém, obter vantagens pecuniárias. Aqui, hoje, quando eu estava um pouco antes de eu vir, falei, vou dar uma olhada aqui nos meus slides e vou dar uma atualizada, ver se tem alguma coisa nova. Coloquei no Google, invasão, computadores, prefeitura. Ó quantos links aparecendo ali. E tinha mais uma porrada para baixo. Então, o primeiro ali, ó, Polícia Civil recolhe computador com vírus após ataque. Parte do serviço da Prefeitura de São José do Rio Preto é restabelecida após o ataque. Prefeitura de Ponta Grossa é alvo de ataque de cybercriminoso. Rio Grande do Sul agora, um hacker então logou no computador da Prefeitura, de posse do número e agência e conta, senha e letras, conseguiu transferir 500 mil. Pessoal, isso aqui não é uma invasão, esses casos aí não são invasões puras e simples, tá? São acessos que utilizam a exploração de vulnerabilidades ou de erros do usuário, tá? Então, não é um nem dois, não é só em São Paulo, não é só lá na Bahia, não é só aqui perto de nós. Pode falar. Recentemente a gente teve um ataque na PUC, né? Teve um ataque e esse ataque da PUC, ele deu reflexos nos colégios maristas e no Hospital Cajuru. Hoje, o que acontece hoje em dia? Quando? Foi no final do ano passado, eu fui fazer uma palestra lá no Colégio Marista e levei meu pendrive. Aí fui espetar o pendrive e eles falaram, não, mudou a nossa política, a gente não, pra você ter uma ideia, o pandemônio que virou, eles têm uma política agora que não é possível espetar mais qualquer pendrive na rede deles, porque assim, mais uma camada de segurança. Mas foi uma situação, foi um crime que eu falei aqui de ransomware. Foi algum erro de usuário, alguém abriu uma porta, tomou alguma ação, na qual os criminosos... Isso daí não é a inserção desse código malicioso ransomware é algo mais complexo. Não é nada a ver com golpe do WhatsApp, tá? O usuário erra, mas quem explora esse erro são pessoas com mais conhecimento. Então eles criptografaram tudo da PUC, tudo do hospital, tudo do colégio e pedem resgate em valores. E não só aqui na instituição aqui em Curitiba, outras instituições privadas aqui também já sofreram isso, públicas também. Daí o que a gente fala, né, para essas empresas depois, o que as pessoas, lógico, a gente tem aqui, faz palestras, atualiza o sistema operacional, adverte as pessoas, obriga a trocar senha, não deixa baixar arquivo no computador, mas pode ser que haja ali caiu um raio aquele dia e tudo que era de segurança falhou, o servidor que era extremamente diligente falhou, ocorreu isso aí. As empresas têm que ter backup atualizado e seguro, porque nesse caso aí, se a empresa tiver um backup, aconteceu isso, eles travam, isolam os servidores e o que já tinha ali registrado eles vão manter. Às vezes dá algumas horinhas entre o ataque e a percepção do que aconteceu, pode ser que alguma coisa se perca, mas os backups são extremamente importantes, tanto para mega empresas como para nós. Que, por exemplo, a gente tem hoje em dia quem tem álbum de fotografia versus quem tem todas as fotos no computador. Todo mundo tem as fotos no computador. Né? Eu falo aqui, é casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho um computador lá em casa que tem um monte de foto antiga da família que eu não fiz backup. Se estourar o meu HD, eu vou perder todas as imagens. Então, façam backup do material de vocês aí. Hoje em dia está muito mais fácil, que a gente joga o nosso backup em nuvem, né? Do Google Drive, no iPhone. Às vezes a gente tem lá uns arquivos em casa, e não só arquivos de foto. Por exemplo, material de aula,
Quem está fazendo ali o mestrado, doutorado, o teu arquivo ali, os teus artigos, os teus materiais. Meu Deus, quem sabe, quem escreveu ali já 50 páginas, perdeu o arquivo, tá lascado. Então o backup é extremamente importante, tá? Quem não tem backup de coisas importantes, chega em casa e lembre disso que eu estou falando. Compra um HDzinho externo ali, faz que é de suma importância, tá? Então vejam, aqui ó, eu coloquei hoje 3 palavras no Google. Ó, quantas apareceram inúmeras notícias do país todo. Aqui no Paraná também tem, já investigamos. Novo ransomware estreia no Brasil com danos de 400 milhões de reais. Vocês imaginem um erro de um usuário numa empresa lá no nordeste do país. Atacou no Brasil um conglomerado de varejo sediado no Piauí, causando prejuízo estimado de 400 milhões de reais em menos de uma semana. Como uma senha fraca permitiu que hackers falissem uma empresa de 158 anos? Então, ó, mais um alerta da questão da senha lá. Então, a gente tem que atentar com isso aí também. Ó, que eu falei ali de instituições confiáveis. Essa é uma notícia de hoje também, que estava no Cybersecurity Brasil, que é um perfil do Instagram, que sempre está divulgando informações referentes à segurança digital institucional. Sites do Detran e MEC estão sendo clonados por IA e usados para golpes de phishing no Brasil. O que são os golpes de phishing? São os golpes de pescaria. Eles utilizam sites iguaizinhos o do MEC e do Detran. A pessoa desatenta vai lá e bota no Google... pagar meu IPVA, atualizar a minha CNH, ela não vê qual o link que ela está acessando ali. O site, que eles estão falando, né, que tá os clonados por IA. Pode ser clonados por IA ou por outras. O IA, né, o advento dela é aí há 3, 4 anos atrás, para nós, usualmente até menos. Mas eles não são copiados só com IA. Tem programadores, pessoas que trabalham com informática, que também são criminosos, eles vão lá, copiam um site igualzinho, botam lá no Google e a gente acaba lá clicando e pagando o nosso IPVA, pagando a inscrição no Enem, fazendo o nosso cadastro no CAPES. Enfim, os caras exploram inúmeras camadas de segurança e inúmeros sites para tentar ludibriar a população. Aqui caso ocorra algum tipo de crime virtual, deixa eu dar uma olhadinha no horário para ver se eu não estou me passando já. Tá quase, né? 10 minutos? Não, vai dar tempo. Para vocês terem uma noção da importância dos dados, né? Nós temos a Constituição Federal, que é a lei que rege de forma... Nós temos uma pirâmide legislativa, no topo da pirâmide está a nossa Constituição Federal. Há poucos anos atrás, houve o advento desse inciso aqui, que diz, ó, nos direitos e garantias fundamentais. A gente tem o artigo 5º na Constituição, que regra os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tá lá, ó. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Só que está na Constituição Federal. Então, da mesma forma que nós temos o direito a termos os nossos dados protegidos, inclusive nos meios digitais, a existência desse direito impõe um dever a quem maneja esses dados de proteção, né? E quem maneja esses dados aqui da Secretaria Municipal de Segurança Pública são vocês, os servidores. Então, a LGPD ela tem por princípios segurança, prevenção e não discriminação. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas qualificadas para proteger dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Notem que não está dizendo ali só crimes, só invasões, situações ilícitas ou acidentais, ou acessos não autorizados. Claro que a imensa maioria das vezes, esses casos que ocorrem de invasão, de corrompimento de credenciais, de senhas, são acidentais, não são criminosos ilícitos. O usuário não queria perder aquilo ali, né? Mas notem que a Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê isso também. Segurança, um outro pilar, um outro princípio, compreende a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos por causa do tratamento de dados pessoais. Todos nós aqui, vocês tratam dados pessoais e a prevenção é importante. Essa fala nossa aqui, essa conversa, serve também como prevenção.
E não discriminação, que eu coloquei ali, porque da última vez eu comentei um pouco sobre também questão vinculada a dados de alunos, como são divulgados ou não, para fins de discriminação, mas é um outro viés. Cybercrimes em espécie, que a gente pode pular, que são os crimes mais comuns. Por exemplo, aquele que eu falei para vocês lá, o ransomware, que é essa invasão e a criptografia, eles caracterizam o crime de extorsão no nosso Código Penal, que é a utilização de grave ameaça para obter vantagem indevida. Furto qualificado mediante fraude eletrônica. Então, nós tínhamos antigamente só o furto qualificado mediante fraude, tem o furto simples, que é eu vou lá e puxo aquela garrafa ali e saio andando. Furto qualificado, que são situações específicas que dão uma gravidade maior ao furto. Por exemplo, furto praticado por funcionários que abusam da confiança. É uma qualificadora. O nosso legislador colocou uma qualificadora da fraude eletrônica. Isso não faz tanto tempo assim. Nosso Código Penal é do ano de 41. Essa atualização ela é mais recente. Tanto o furto qualificado mediante fraude eletrônica, como o estelionato eletrônico. O furto é a invasão de uma conta sem algum tipo de atividade positiva do usuário, é um vírus que entrou no seu celular e capturou os seus dados. O estelionato mediante fraude eletrônica não, é quando a gente recebe lá o WhatsApp de alguém dizendo: mãe, troquei meu número, preciso de um Pix, e a gente manda. O furto, eles pegam o estelionato através da enganação, a gente que fornece o dinheiro, a vantagem para o criminoso. E a invasão do dispositivo informático com prejuízo econômico ou comercialização de dados obtidos. Muitas vezes existem situações que os criminosos invadem servidores e eles não obtiveram vantagem indevida, mas eles podem vender aqueles dados e obter vantagem nessa circunstância, tá? E causar prejuízo econômico também para as instituições. Então, caminhando para o fim, algumas dicas de prevenção e segurança digital. Pessoal, a gente tem a segurança digital através daqui do nosso iOS atualizado, do nosso antivírus atualizado, do nosso TI aqui, nosso setor de TI sempre agindo, mas, além da segurança, a gente precisa ter educação digital. A gente precisa saber que a gente precisa fazer a nossa segurança, que a gente não pode ter uma senha para todos os serviços, que a gente não pode sair clicando em qualquer e-mail que mandam para nós, a gente não pode sair clicando em qualquer site que a gente encontra e executando arquivos aqui na rede. Aqui vocês usam Linux ou Windows? Windows. Nós lá no estado, né, na Polícia Civil, a gente usa Linux. O Windows, o Windows é massivamente mais utilizado no mundo todo, né? Isso quer dizer que tem muito mais vírus para o Windows e muito mais gente explorando vulnerabilidades do Windows. Então, o uso do Windows ele suscita mais cuidado ainda, tá? Então, além da segurança, a gente tem a educação digital. Saber isso, que a gente não pode executar arquivos que a gente não conhece em computadores em rede, ou no nosso mesmo, né? Que a gente não pode divulgar, emprestar a nossa senha, que a gente tem que trocar periodicamente a nossa senha, que a gente tem que cuidar dos endereços que mandam e-mails para nós, né? Clicou no e-mail ali, dá uma olhada, vê o que é aquilo, não executa, não entra em sites que você desconhece, tá? Não clica em SMS no celular que você nunca viu. Então, antivírus atualizado, aplicativos atualizados, aplicativos autenticadores, essa é uma dica ainda no âmbito pessoal. Tem algumas empresas que têm colocado autenticadores. O que eu digo com isso? Vocês já ouviram falar do Google Authenticator ou Microsoft Authenticator? É um aplicativo que a gente... uma coisa já ouviram falar aqui com certeza. Verificação em 2 etapas no WhatsApp. Isso acho que quase todo mundo tem aqui, né? Quem não tem, por favor, procura no Google como colocar autenticação em 2 etapas no seu WhatsApp e façam isso. Porque evita que os criminosos consigam capturar a sua conta. Antigamente, na época da pandemia, teve uma pandemia também nesse tipo de crime, que eles criavam lá perfis no Instagram do restaurante tal. Clique aqui e ganhe um voucher para um jantar. Daí você clicava, se interessava, daí eles falavam, agora vamos fazer o seguinte, estou mandando um SMS para você validar a tua entrada aqui no sorteio, tudo bem? Tudo bem. Pô, você vai ganhar um jantar de 300 pila ali na Batel Grill, sei lá onde, tá feliz,
faz o que eles mandarem. Aí eles acabam conversando com você, mandam um SMS, você vê o número ali, 030205. Manda o número para os caras, mas na verdade o que eles fizeram? Eles tentaram cadastrar o seu WhatsApp num outro aparelho. Com essa tentativa de cadastro, o que eles pediram? O que eles mandaram lá? Um SMS para o telefone originário pedindo aquela senha para cadastrar no novo aparelho. Você não viu que aquele SMS não era do restaurante te validando o sorteio, e sim era um SMS que era do WhatsApp dizendo, essa senha aqui vai deixar que o WhatsApp que estava no teu telefone seja cadastrado no outro. O que acontecia? Capturavam o WhatsApp, aí quando eles capturavam o WhatsApp vinha a lista, aí era um golpe mais complicado ainda, porque não era um novo telefone com a nossa fotinho, era o nosso telefone mandando mensagem para todo mundo da nossa lista pedindo dinheiro. Esse aí o pessoal caía mesmo, tá? Então, primeiro passo, procurem ali para fazer a autenticação em 2 etapas, em 2 fatores, e no Instagram, no Facebook, nesses outros dispositivos, nesses outros aplicativos, a gente pode colocar, além da nossa senha, que eu já falei, melhor não usar a mesma senha para tudo, tem um aplicativo chamado Autenticador. Eu uso o Google Authenticator. Se você baixar lá na loja de aplicativos, você cadastra ali, você pode cadastrar a tua conta da Amazon, a tua conta do Instagram, o teu e-mail, mais alguns outros serviços digitais. E aquilo ali é uma senha randômica. Ela é uma senha que fica rodando a cada 1 minuto. Então essa senha só vai estar aqui no teu celular e a cada minuto ela muda. Então, se as pessoas tentam fazer isso aí que eu falei, pegou o meu telefone, tentou cadastrar o meu Instagram num outro aparelho, a senha que vai pedir não é a senha via SMS, é a senha do aplicativo Autenticador, que vai estar só no meu celular. Então, deem uma procurada. Tudo isso, aplicativo Autenticador, é difícil de instalar. Pessoal, o YouTube ensina tudo. Se vocês colocarem lá como instalar aplicativo Autenticador no meu celular, para o meu Instagram, para a minha conta de e-mail, ele vai ensinar, vocês vão colocar isso aí e vão assim deixar a segurança de vocês, a segurança digital de vocês anos-luz para frente, tá? Canais oficiais, sempre atentar, receber o e-mail, ver se é o e-mail da ced.pr.gov.br, ver se é da prefeitura, PMC, a extensão de vocês. Quando clicar num site para fazer um pagamento, você é do setor de pagamentos daqui, vai fazer lá pagamento de material escolar para a escola tal. Vê se o site que você acessou, estou supondo, o site que você usa para pagar, vê se era aquele site verdadeiro, vê se você vai procurar comprar alguma coisa na internet, vê se é o site verdadeiro, veja lá na extensão, porque a carinha dele é igual, mas a gente tem sites, hoje em dia tem muitos leilões falsos. A gente tem aqui, leilãodojosé.com.br. O que os caras fazem? leilãodojosé.com. Está hospedado fora do Brasil. leilãodojosé.org.br.com/br. Eles não hospedam no Brasil, porque aqui a gente tem um sistema de registro chamado Registros BR. Para você ter o site .com.br, você tem que pagar e fazer o registro numa empresa atrelada também ao governo. Então é muito mais difícil e raramente, quase que nunca, são utilizados sites .com.br para a prática de fraudes. Majoritariamente hospedados fora. blogspot.org, .com, etc. Desconfiar sempre. Sanar dúvidas com pessoas de confiança. Chegou um e-mail lá do setor de cadastro da Secretaria Estadual de Educação pedindo aqui para todo mundo, eles têm às vezes mailing lists, né? Todo mundo recebeu o mesmo e-mail. Todo mundo desconfiou? O que vocês fazem? Liga lá na origem, vê se é de lá, verifica se o site é verdadeiro, verifica se realmente houve o envio desse e-mail, sabe? Então é sempre desconfiar sempre, hoje em dia a gente precisa desconfiar. E se certificar através de canais oficiais. E especial cuidado com endereços de e-mail desconhecidos, extensões suspeitas, links desconhecidos ou maliciosos
e arquivos executáveis, que são aqueles arquivos .exe ou quaisquer outros arquivos que são enviados para a gente via e-mail, que a gente tem que clicar e executar, instalar ele na nossa máquina. Muitas vezes os nossos sistemas de TI eles até bloqueiam o download e a execução de arquivos em computadores ligados em rede, mas é sempre bom a gente alertar e também alertar o uso em computadores de casa também, tá? Pessoal, eu acho que era isso. Tentei ser o mais abrangente possível, falar um pouco aqui da segurança institucional, mas também alertar vocês, porque se a gente fizer a nossa segurança pessoal, a gente também vai estar refletindo isso, né, no nosso ambiente profissional, com as nossas senhas, porque a gente não tem como mais escapar de usar e-mail para tudo, usar aplicativo para tudo, usar senha para tudo. E não usar a mesma senha para tudo, trocar elas e além de usar senhas diferentes, trocar a senha regularmente, tá? Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Foi uma honra para mim aqui trazer a Secretaria de Segurança Pública para falar um pouquinho com vocês. Quando tiver outra oportunidade, por favor, podem nos chamar que a gente vem aqui, porque é sempre importante, porque a gente nunca vai conseguir apurar e investigar de fato esse tsunami de crimes virtuais. E sim, a gente tem que trabalhar investigando que a gente vai ter capacidade estrutural, mas também prevenindo e trazendo essa segurança digital e a educação digital também. A gente recebe notificação de crimes envolvendo crianças e adolescentes por uma série de canais e, sobretudo, esse tipo de crime ele pode ser notificado e registrado por qualquer do povo. Claro, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vi o filho... Como ocorrem situações muito graves que demandam registro, ocorrem situações limítrofes que eu vi que a filha do vizinho postou uma foto na praia, não gosto dele, vou lá e faço um BO falso. Então, é muito sensível. Mas, nesse tipo de situação, o professor tomou conhecimento de algo nesse sentido. É importante levar levar os canais normais, né, para direção, para coordenação. A escola pode fazer essa notificação, conselho tutelar pode fazer essa notificação, que a gente até talvez indique, né, tomou conhecimento de algo, leva, né, para esse patamar, para conselho tutelar, para Ministério Público, mas algo muito sensível e também tem situações que são claríssimas, né, que existem revelações espontâneas das crianças e tem situações que são meio duvidosas e por vezes é importante antes talvez de levar, né, direto à polícia, também levar ali ao conselho tutelar, a agentes que também façam essa conversa ali para compilar as informações e levar até o conhecimento da polícia. Sem dúvida alguma, todo e qualquer crime contra a criança nesse sentido, crianças e adolescentes nesse sentido, deve ser levado ao conhecimento da polícia, né? Nós temos aqui o NUCRIA, nós temos a nossa unidade que recebe esse tipo de informação. Mas não é exclusivamente os pais que podem fazer esse registro, ou o professor, são as pessoas... Então, daí é importante levar através do conselho tutelar, se os pais estão cientes, né? Porque às vezes... Então, às vezes os próprios pais são os agressores, né? Muitas vezes em crimes de abuso, por exemplo. Então, ocorreu uma situação lá em escolas. Isso eu uma vez já fui fazer uma palestra numa escola aqui na região metropolitana de Curitiba. Terminou a palestra, uma menina chegou e veio conversar comigo. Delegado, posso conversar com você aqui de forma reservada? Sim, claro, vamos ali. Então, ela me contou que tinha sido já abusada por um primo e que já tinha contado na família e a família não fazia nada, não sabia. Eu chamei a diretora, né, junto e falei, aconteceu isso, aquilo. Houve essa informação espontânea. A diretora era também uma pessoa muito, muito sensível e assim, eles meio que acho que sabiam que a menina tinha um comportamento diferente, mas não sabiam que era por conta disso. Levei para ela e daí indiquei ela a prosseguir aos caminhos. Sim, daí a questão é que também é limítrofe também isso aí da exposição em redes sociais,
muitas vezes elas têm esse tom criminoso, esse tom de abuso e tal, às vezes nem tanto, e se por vezes uma professora fala assim, nossa, ó, eu vi aqui, a menina fez isso, leva direto, aconteceu isso, aquilo, sozinha, pode ser que lá na frente, em uma discussão judicial, diga-se, não, mas isso aqui era uma rede social que os pais estavam legitimando e não tinha nenhum tipo de crime aqui. Então é bom ter mais vozes nesse sentido. Mas sim, ocorrem muitas vezes crimes nos quais os representantes legais, os responsáveis legais são os autores, e aí o caminho de notificação certamente não vai ser através do criminoso, e sim através de outros caminhos. Tá? E existem aí os e-mails da CESP, registro via registros online, idas até a delegacia, através do Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, enfim. Mas realmente é algo muito sensível, e a gente vê que a escalada disso ela é incessante, né? Porque o que eu entendo também, rede social para crianças e adolescentes muito novos é um tiro no pé. É complicado, porque daí você perde controle, muitas vezes os pais acabam delegando a educação para o celular, e quando vem, já não tem mais volta, algo de grave já ocorreu. Então, os pais têm que tomar atenção, têm que atentar ao que as crianças e adolescentes estão fazendo em ambiente virtual, e os professores, nas escolas, notando alguma coisa, sem dúvida alguma, como participantes da rede de proteção, podem sim fazer essas notificações para os órgãos, para a Polícia Civil, para o Ministério Público. Muito obrigado, pessoal. E se alguém, não quero, mas se alguém, infelizmente, sofreu algum crime virtual, pode fazer o registro no site da Delegacia Eletrônica, que a Polícia Civil tem esse serviço, ou registrar em qualquer delegacia do Estado. Mas é importante evitar e não perder nossas senhas e nossos valores. Obrigado. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do Tiago, por esse momento formativo. É um tema sempre atual e importante, que a gente precisa refletir a todo tempo. A gente sabe, às vezes, do que tem que ser feito, mas estar pensando sobre isso e refletindo é uma atitude de prevenção. Lembrando que essa palestra vai gerar certificado para todos os participantes, que ela faz parte da programação da Semana da Internet Segura da Secretaria, e que nessa semana também nós temos outras atividades que vocês podem consultar lá no nosso portal da educação. Muito obrigada e boa tarde a todos.